Pessoal, trazendo para vocês um nivelador eletrônico, que é esse carinha aqui, ó, tá de cabeça para baixo, esse carinha aqui, tá? Nivelador eletrônico, ele é utilizado no balancim elétrico, mais um equipamento para construção civil. Esse equipamento é muito utilizado nos acabamentos. Quando o pessoal está fazendo reboco, está colocando pastilhamento, está fazendo pintura dos prédios até reforma, depois de pronto, muita pintura, muita reforma, lavagem de vidros. Então ele é muito utilizado na construção civil, conhecido também como andaime suspenso. Esse cara, quando ele é elétrico, quando ele possui motores, ele tem que ter um comando elétrico. Esse comando elétrico nós temos dentro dele, então, o nosso nivelador eletrônico, que é responsável por quê? Por fazer o nivelamento do sistema. Eu vou apresentar essa placa para vocês hoje, a gente vai ligar ela na bancada, você vai ver como é que funciona. Se tiver dúvidas, você vai deixar no final aí nas descrições, aí você entra em contato com a gente, vai ter alguma forma de contato, você vai entender como é que isso funciona e até se quiser adquirir esse nivelador eletrônico, tá? Vamos para a bancada agora. Pessoal, temos aqui então em mãos na bancada a placa aliás, o nivelador automático, né, o inclinômetro, também conhecido como inclinômetro ou sensor de inclinação, para o balancim elétrico, balancim que a gente já viu para que serve, que é um equipamento da construção civil. O que acontece? À medida que você tem dois motores elétricos ali funcionando para subir uma determinada quantidade de metros, pode ser que um motor funcione mais do que o outro, tenha uma diferença e acabe desnivelando à medida que isso vai subindo. Esse cara aqui, ele tem a finalidade de fazer um nivelamento automático dele e outro cumprimento da norma, que é na verdade, a partir dos 15 graus de inclinação que trave todo o sistema. A gente faz isso tanto de forma mecânica como da forma eletrônica. Claro que tem todo um circuito para fazer ligação disso aqui. Eu vou trazer isso aqui para a bancada para mostrar para vocês como é que funciona esse cara aqui, para que você possa aplicar aí nas suas reformas de balancim ou mesmo nos projetos de balancim. E mais adiante a gente vai falar de como ligar isso aqui através de um treinamento que a gente tem aí, que é bem completo sobre isso, tá? Explicando aqui como é que as coisas funcionam. Primeiro, esse botãozinho que está aqui na lateral é o ajuste de zero. O que é isso? Eu deixo o balancim bem na horizontal, bem nivelado, e eu pressiono esse botão aqui com a placa ligada por pelo menos de 5 a 10 segundos, onde ele vai fazer o ajuste de zero, ele vai zerar na posição em que ele vai estar e a partir dali ele começa a funcionar. Como é que ele funciona? 5 graus de inclinação, ele já começa a desligar e ligar os motores para manter eles nivelados. Chegou a 15 graus de inclinação, todo o sistema trava e liga o alarme. Nós temos aqui então os primeiros dois relés aqui, que são os dois contatos abertos, né? São dois contatos a relé abertos. Então nós temos aqui comum e NA, comum e NA, motor esquerda e motor direita. Nós temos logo aqui nesses dois conectores aqui a alimentação do sistema em 24 volts, pode ser VAC e VCC, sendo que no VAC a gente tem uma particularidade de ligação para depois atuar na nossa entrada digital aqui, tá? Mas eu vou falar só nesse vídeo aqui só da ligação em VCC. E aqui nós temos o alarme. Então agora eu vou fazer a ligação aqui física para que eu possa te mostrar na prática como é que são esses testes aqui. Então eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho dois sinaleiros vermelhos aqui que já estão com a fiação que nós vamos ligar aqui. Eu tenho um sinaleiro amarelo que eu vou ligar aqui no alarme para você ver também, já botei uma fiação aqui para adiantar. Nós temos uma fonte de alimentação de 24 volts e eu vou ter aqui um contato. Vejam que isso aqui, ó, para que serve essa entrada digital? Eu preciso dizer para esse cara aqui quando eu estou subindo, quando eu estou descendo, porque a inversão dos motores, quando eu estou subindo, quando eu estou descendo, ela é diferente. Existem outras maneiras de fazer isso, dependendo do projeto, sem precisar utilizar esse cara, mas mais fácil a gente utilizar esse recurso que está já projetado nessa placa aqui, neste equipamento aqui, que é o nivelador, o inclinômetro ou nivelador eletrônico para balancim. Vamos fazer a ligação agora, depois a gente volta a conversar de como funciona isso aqui, certo?
Pessoal, então aqui ó, eu fiz as ligações. O que eu fiz? Eu peguei e alimentei aqui basicamente negativo, GND e positivo, né? E coloquei o positivo também em todos os contatos, todos os comuns dos relés que tem aqui. São 3 relés, então ele foi para lá. Eu coloquei aqui também, ó, vamos ver aqui as lâmpadas aqui, ó. Coloquei no outro contato os 2 sinaleiros e o sinaleiro aqui também no alarme. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou alimentar esse sistema aqui, você vai ver, ó. Bom, qual é que é a condição de funcionamento dele? Vejam que as 2 lâmpadas aqui, os 2 sinaleiros já estão ligados. Então é justamente isso. Por quê? Porque ele desliga conforme o nível, né, conforme os graus de nivelamento que foram setados aqui, que é 5 graus, vão acontecendo. Então, ó, ele está já zerado, né? Então vamos ver assim, ó, se eu inclinar 5 graus para cá, vejam que ele já desligou esse motor aqui, ou seja, ele está entendendo como se a gente estivesse descendo. Então esse lado aqui desceu mais, ó, desceu mais, desligou o motor, até que este outro chegou no nível e fez ele ligar novamente. Vamos ver se você consegue perceber. Digamos que o lado esquerdo desça mais, ó, vamos ver o LEDzinho lá, ó, o lado esquerdo está descendo mais. Ele chegou em 5 graus, ele desligou o motor, esse lado direito continua funcionando, até que nivele e os 2 continuem descendo. Se passar dos 5 graus, ainda estou dos 15 graus, aliás, ó, desci, aí por um acaso continuou descendo, trancou algum contator, fez alguma coisa errada ali. Claro que depende muito do circuito que você está montando. Eu tenho um projeto lá para você utilizar com esse cara aqui, que não vai fazer isso acontecer. Continuou descendo, pronto, ligou aqui, ó, a minha sirene. Vejam que ele é bem sensível, ó. Eu já saio dos 5 graus, ele já volta a funcionar, já sai dos 15 graus, ele já volta a funcionar. Mas deu os 15 graus, está aqui, o sistema se desligou os contadores, ele parou de descer, me ligou um alarme sonoro dizendo que ela passou dos 15 graus e eu preciso acertar isso. Bom, como é que eu vou acertar isso? Vai depender muito do balancinho que você estiver utilizando, vai ter algum recurso mecânico para você nivelar ele ou não, ou vai ter no projeto elétrico para você nivelar. Lembra que ó, tá descendo, né? Vamos imaginar, se eu estivesse subindo, esse motor desligou, deu tudo errado. Então, por isso que a gente tem aqui o nosso contato. Então, eu vou botar uma tensão ali e agora eu começo a subir. Se eu vou subir, se eu estou subindo, o meu lado esquerdo sobe mais, eu preciso desligar o meu lado esquerdo, né? Ao contrário de quando eu estou descendo. Então, ó, deixa eu botar isso aqui mais para cá, estou subindo, passou dos 5 graus, já desligou, veio o motor, continuou funcionando, ali nivelou novamente. Se o meu lado direito passar dos 5 graus, ele já desliga, deixa o motor esquerdo funcionando até que ele nivele e os 2 passam então a funcionar juntos. Aí, de novo, o que acontece? A mesma coisa se eu estou subindo, passou dos 15 graus, foi lá, me ligou a sirene. Então, aqui, vamos ver o botão, digamos que eu tenha nivelado, que eu tenha dito que essa é a minha condição aqui de nivelamento, que esse aqui é o meu 0. Eu vou segurar aqui, ó, e vocês vão ver que ele vai entender que isso aqui é o 0. Ele está dizendo, ele está inclinado, obviamente que está inclinado, mas ele está achando que esse é o ponto 0. Por isso que eu preciso estar com ele bem nivelado na horizontal, para manter esse cara aqui pressionado por 5 segundos, e aí ele vai entender que esse ajuste é de 0. Eu não preciso fazer isso a todo instante, tá, gente? Isso aqui já sai calibrado da empresa no 0. Então é só colocar no lugar. Eu só vou fazer isso lá se o meu balancinho estiver muito torto, se eu tiver uma condição lá que acabou desnivelando, que acabou não tendo mais esse ajuste de 0. Então, funciona tanto com a fonte, né, em 24 VCC, que eu tenho aqui, tem uma fontezinha aqui de 24 VCC, quanto eu puder usar aqui transformador. Então eu posso alimentar ele com corrente alternada ou contínua, independente disso. Claro que se eu tiver corrente contínua aqui, eu vou ter que ter os contadores com corrente contínua também. Contadores geralmente são mais caros em corrente contínua, mas eu posso utilizar a corrente alternada para isso aqui. Utilizando a corrente alternada, eu tenho uma jogada aqui
que que precisa ser feito bem interessante. Apesar da corrente alternada não ter polaridade, gente, eu não posso ligar a mesma fase que eu tenho aqui, ó, a mesma fase que eu tenho aqui, que ela tá branca, eu não posso acionar lá. Eu tenho que acionar essa entrada digital com a fase diferente da que está aqui. Então isso é bem importante você entender, porque se você não fizer isso, ele vai funcionar de uma maneira estranha, uma maneira errada. Apesar de ser corrente alternada e não ter polaridade, ainda assim meu circuito precisa entender que é outra fase que está sendo ligada lá e não a mesma que está aqui, tá? Gente, isso aqui é o que eu tinha para apresentar para vocês, o inclinômetro para balancim, esse é o funcionamento dele. Agora, como a gente coloca esse cara dentro de um circuito de balancim? Isso eu tenho num treinamento, tá? Num curso de montagem de comando para balancim elétrico exclusivo, que eu dou a liberação para você produzir isso aí, replicar esse painel e vender esse painel com o projeto prontinho, testado, porque é o projeto que a gente utilizou durante muitos anos na empresa. A gente vendeu muitos painéis de balancim na empresa e eu posso disponibilizar isso para você através desse treinamento. Eu vou deixar o link abaixo, tá? E aí você vai lá no link e aí tem todas as outras informações e também aonde você pode, se quiser adquirir essa placa, esse circuito aqui, a gente vai ter isso aqui disponibilizado para você. Certo? Qualquer dúvida, deixa no link, deixa nas descrições abaixo que a gente vai respondendo para você aí. Certo, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima.